A nossa próxima convidada da noite, Maufane Odara, é psicóloga, especialista nas questões relacionadas a direitos humanos e redução da desigualdade, colunista na revista Marie Claire e gerente do Instituto Avon. E passa a ocupar a 8ª hora dessas 20 horas de literatura, mediada pela jornalista Dulce Neves. Olá, boa noite a você que nos assiste, que nos acompanha nessa grande festa da literatura. 20 horas de literatura, 20 palavras, 20 anos da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto. A palavra que hoje está em destaque, que nos acompanha, é empatia. E a autora do texto, que está no livro 20 Palavras, uma leitura sobre o agora, está conosco aqui no palco do Teatro Pedro II. Como vocês podem observar, a plateia, o teatro está vazio, mas a plateia está conosco, você que está em casa. Maufane, muito bem-vinda, uma alegria tê-la conosco e obrigada por ter aceito o nosso convite e contribuir com a gente com todo o seu conhecimento. Bem-vinda a Ribeirão Preto, bem-vinda a esta festa da literatura. Nossa, Dulce, eu estou super honrada. Eu que agradeço o convite, a oportunidade e o desafio de poder contribuir para esse momento e para essa reflexão sobre as 20 palavras que marcaram os últimos 20 anos. Então, eu estou muito honrada. Obrigada. E num momento tão extraordinário, né? Quando nós pensamos e escolhemos as 20 palavras para esta festa literária, a empatia foi uma daquelas que mais marcou os 20 anos, né, da entrada do milênio. Mas nunca imaginávamos que ela se tornasse tão mais importante no contexto atual em que a gente está vivendo. Esse sentimento tão bonito, com toda certeza, poderia ter evitado muitos conflitos no passado, poderia até ter evitado algumas guerras, não é? E é a nossa esperança de transformação do presente e do futuro. Como a empatia é algo que está intrinsecamente na sua vida familiar, na sua vida pessoal, eu gostaria que você começasse contextualizando todo esse processo, essa habilidade, e como você descobriu que você a tinha ou quando você a desenvolveu a partir mesmo da sua história familiar e pessoal. Que ótimo começo. Bom, eu venho de uma família de ativistas em direitos humanos. Os meus pais sempre nos incentivaram a pensar que cada um de nós tem o poder e tem a obrigação de contribuir para a transformação do mundo. E os meus pais, e uma das coisas mais importantes de você mostrar que é assim, é fazer isso, né? Então, os meus pais, eles têm um comportamento muito desbravador e de muito desprendimento. Então, eu, aos 2 anos, eu tenho um nome africano, né? Os meus pais sempre quiseram que eu tivesse muito orgulho da minha ancestralidade, então colocaram nomes africanos nos filhos, e eu nasci num momento no mundo que surgiu um movimento chamado panafricanismo, que era o resgate da ancestralidade africana. E uma das formas era colocar os nomes africanos, usar roupas africanas, o cabelo, enfim, isso no mundo inteiro. E alguns mais ousados foram para o continente africano depois do processo de descolonização. Meus pais foram um deles. Meu pai foi convidado para uma missão da ONU para ajudar a reconstruir Angola depois do processo de descolonização. E aí a minha mãe falou, bom, né, você vai? Então a gente vai junto. Por que não levar um bebê recém-nascido e uma garotinha, que era, no caso eu, de 2 anos, para o meio de uma guerra? Por que não? Né? Então, os meus pais... Bem normal, né? Normal, assim, coisa que todo mundo faz aqui, né, gente? E aí, de verdade, assim, a gente fala sobre isso, mas algumas pessoas realmente elas não olham desse lugar, né? Porque é isso, se você olha a partir do medo, você não pensa no poder da transformação que você tem quando você encara as situações que precisam ser encaradas, né? E nesse processo, quando você está no meio de uma guerra, que é exatamente o que a gente está vivendo,
né? E não é de hoje, né? Assim, a guerra que a gente vive no Brasil é uma guerra dentro das comunidades, é uma guerra em relação aos diferentes grupos. Então, e agora a gente tem uma guerra que é com um inimigo invisível. Então, a junção de todos esses fatores nos faz pensar qual é a nossa contribuição. E no meio de uma guerra que você vive física, tem um elemento muito importante para a sobrevivência, é a colaboração. E a colaboração, ela pressupõe o desenvolvimento de uma habilidade que é mais do que você entender o que o outro precisa e mais do que como você pode se disponibilizar para o outro. Isso é fundamental, porque nem sempre o que você acha que o outro precisa é o que ele precisa que você dê para ele. E a empatia é uma habilidade muito importante nesse caminho. Então, eu fui construída, e eu não usava esse nome, porque, na verdade, eu não tinha essa concepção. Porque a gente sempre olha a empatia como a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Dulce, você é maravilhosa, incrível, mas eu nunca vou saber o que é ser a Dulce. Porque eu não sou a Dulce. E mesmo que eu tenha vivido situações muito parecidas, eu não sou você. Então, a única possibilidade de realmente contribuir para o seu processo é do meu lugar. Isso é empatia, você entender do lugar que você ocupa, como é que você usa isso para impactar positivamente a vida das outras pessoas. E não como você impacta a vida das pessoas do que você acha que a outra pessoa precisa. É muito diferente. Então, essa mudança de olhar sobre quem é o interlocutor e quem é o ator, não é sobre o outro, é sobre mim, é uma mudança muito importante para você poder viver e lidar com as adversidades que a gente tem. E o grande desafio, né? Porque normalmente Total. a gente percebe que falta empatia no outro, mas não percebemos ou reconhecemos que falta empatia na gente, né? Não, olha, eu acho Então, isso não é? ótimo. O ano passado, a gente já vinha vivendo um processo muito intenso de polarização. Quer dizer, assim, a gente adora uma polarização. Então, brancos versus negros, homens versus mulheres, cloroquinas versus quarentenas, enfim, a gente escolhe a polarização do momento. E aí, a gente estava vivendo esquerda versus direita, enfim, como se isso, em alguma situação, pudesse ser bom. Assim, eu não consigo imaginar uma situação onde você coloca os polos e isso seja uma situação que resulte em alguma coisa positiva, né? E a gente estava vivendo esse processo cada vez mais intenso, né? E aí, o ano passado, o Instituto Avon, junto com o Papo de Homem, a gente fez uma pesquisa, como conversar com quem pensa diferente de você. Tenho certeza que você não tem esse problema, ninguém aqui também tem esse problema, mas vai que alguém tem, né? Então, eu já vou dar as dicas aqui. E aí, uma das coisas que a gente perguntou foi exatamente isso. O que dificulta você conversar com outras pessoas? São 5 pontos. O radicalismo do outro, a falta de bons argumentos do outro, a agressividade do outro e a minha falta de paciência com o outro. Aí você fala, mas e você? Não, eu sou ótima. O problema é a outra pessoa. Aí você fala, então, assim, a falta de empatia, você esquece que você é o outro de alguém, né? É assim, simples assim, né? E essa discussão, ela dificulta e ela cria muros em vez de construir pontes. Todo o processo de evolução de narrativas, de desenvolvimento do país, ela pressupõe que você construa a partir da base, o que é a base comum. E a empatia te ajuda a fazer isso, porque a empatia, ela te coloca no seu lugar e abre espaço para a escuta real sobre a outra pessoa. A empatia exige uma coisa que você falou, é muito difícil, não é simples. Se fosse simples, a gente já tinha feito, né? Então, assim, a empatia, ela exige que você saia do lugar de superioridade do saber. Não, eu sei a resposta. Então, assim, você vai falar, mas eu já vou te responder, já vou me preparar porque você vai falar. Né? E aí eu já tenho a minha resposta pronta. Na verdade, eu não... já falo antes mesmo, assim, eu falo já depois, nem ouvi o que você falou, mas, assim, já sei o que eu vou responder. E essa é uma habilidade muito importante de ser desenvolvida quando você pensa em processos realmente de desenvolvimento. Porque o desenvolvimento pressupõe a construção de um mesmo lugar para o olhar, não de uma mesma posição. Você não precisa concordar comigo. A gente pode caminhar de lugares diferentes, mas a gente precisa caminhar para o mesmo lugar. Então, assim, precisamos olhar para o mesmo Brasil. Assim, o Brasil que a gente quer junto é esse. Tudo bem, você caminha pela esquerda, eu caminho pela direita, está tudo certo. Mas a gente não faz isso, porque se você caminha para a esquerda, então você está errada, porque você tinha que caminhar pela direita. Só que eu vejo coisas que você não vê e você vê coisas que eu não vejo. A visão dos pontos cegos, ela é muito importante. Isso só quando você se abre de fato e traz a empatia para o centro, né?
E é importante, né, porque a gente percebe que todos, né, todos os polos, eles buscam o mesmo objetivo, eles querem a mesma coisa, não é? Eles só buscam caminhos diferentes, formas diferentes de fazer, mas o objetivo final é a mesma coisa. Então, a maturidade está exatamente aí, né? Em sentar ao lado de quem pensa diferente e poder conversar, né? Sendo a empatia uma habilidade, então ela pode ser aprendida. Totalmente. Qual um passo a passo para que a gente possa exercitar essa empatia? Porque é o que a gente está falando, não é fácil, né? Ótimo. Eu adoro dar exemplos da vida real, né? Porque as habilidades, elas estão no nosso cotidiano, nas coisas mais básicas que a gente faz. E eu tenho um exemplo que eu uso muito, quem já me ouviu falar conhece. Eu tenho 2 filhos, o Mudrik Diop, de 6 anos, e a Makini Niara, de 3 anos. O Mudrik é uma criança alta, porque eu sou uma pessoa alta e meu marido também. Então, quando eu preciso ensinar para o Mudrik que ele não pode bater em outra criança, não adianta dizer para ele, não bata nela porque ela é pequena. Por quê? Porque ele não sabe o que é ser pequeno. Então, eu preciso dizer na língua dele, Mudrik, você é forte, você é alto, a sua força machuca a outra criança, você não pode bater nela. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Os princípios básicos da empatia são, primeiro, você se colocar como agente da transformação e não culpar o outro pela condição que o outro tem. Então, a responsabilidade de ser grande é dele, não é a culpa dela de ser pequena. É isso que a gente faz. Então, a gente se coloca no defensor da outra. Então, assim, a gente precisa lutar pelos pobres, a gente precisa... Não, assim, se coloque no seu lugar. Esse lugar é o lugar da transformação, porque é muito fácil você dizer para o outro o que ele tem que fazer. Você precisa entrar. A segunda coisa muito importante é você exatamente não usar esse lugar para dar conselho sobre o que o outro precisa fazer. A empatia pressupõe que você não julgue, que você não dê conselho, que você seja parte da transformação do seu lugar. E, por último, de que a gente assuma, e aí isso é um processo de autoconhecimento, de que muitas vezes a gente reproduz as violências que a gente tenta combater todos os dias. Então, o que a gente mais vê é a distância entre o que a gente diz e o que a gente fala. E eu gosto muito de uma fala do Paulo Freire, que ele diz que o exercício da nossa vida é diminuir a distância entre o que a gente diz e o que a gente faz, de tal modo que a nossa fala seja a nossa prática. A coerência é um exercício muito difícil, mas ele é um exercício fundamental para você pensar a transformação. Toda vez que você pensa no desafio de lidar com um tema muito complexo, você sempre pensa assim, não, porque eu vou ajudar as minhas filhos a serem melhores. Mas você fala, mas e você? Não, eu não tenho mais jeito, porque eu já cresci, eu sou mesmo assim, eu nasci assim, já você estou sempre velha, assim. Não aprendo mais. Exatamente, exato, eu estou velha e não aprendo mais. Boa, essa é uma fala muito, muito comum, né? E, na verdade, todo mundo aprende. Todo mundo aprende. A questão é o quão disponível você está para fazer esse processo. O aprendizado, ele é, de fato, quanto mais você vive, mais você vai tendo certezas na sua vida. Então, você vai se cristalizando num lugar. Então, essa flexibilidade, essa maleabilidade, né, ela é muito importante para você poder lidar com esses desafios do dia a dia. Então, acho que esses 3 pontos são muito importantes. E como é que se adquire isso? Tem uma coisa, eu gosto de me definir como uma colecionadora de boas perguntas. Eu sou psicóloga e eu acho que a psicologia é a ciência de fazer as boas perguntas para que as pessoas encontrem suas respostas. Eu gosto muito de perguntas, então toda vez que eu vou nos encontros, né, como esse aqui, eu fico pensando, qual é a melhor pergunta? Eu vou colocar lá no meu caderninho, porque eu tenho um caderninho de boas perguntas. E eu acho que fazer perguntas é muito mais importante do que levar respostas. Então eu gosto muito da gente... Você não sabe? Pergunta, mas pergunta querendo ouvir o que a outra pessoa quer dizer, de verdade. Então, o exercício da escuta mesmo, né? Falando nisso, com toda a sua experiência, você tem algum case que tenha... Claro, provavelmente você tem muitos cases que te marcaram, mas que você possa nos dar como um exemplo de case que você tenha vivido ou conhecido através de escuta, de que foi transformado pelo exercício da empatia? Como você bem colocou, né, a gente se conhece de outros lugares e de outras atuações juntas. Eu, hoje, me coloco
para conversar diariamente com pessoas que pensam diferente de mim. Eu provoco esses encontros com... Então, assim, diariamente eu vivo isso, tá? E eu vou te dizer que é a atitude mais incrível que me fez crescer mais nos meus processos, na minha carreira e na minha vida. Mas a primeira vez que eu vi e me vi testada de verdade para fazer isso, eu estava no mestrado. Eu estudei no mestrado se a cor e o sexo dos médicos interferia nas relações médico-paciente. Por quê? Porque as mulheres negras, elas recebem 50% menos anestesia do que as mulheres brancas na hora do parto. Elas ficam menos tempo nas consultas pré-natal. Elas são menos tocadas pelos médicos. Os homens brancos são o grupo populacional que mais recebe qualquer tipo de transplante. Tudo isso no Sistema Único de Saúde. Aí você fala, mas por que isso acontece, né? E aí eu fui estudar. Eu fui estudar para entender como é que era o ambiente ambulatorial, para entender por que isso acontecia. E aí eu me deparei com a seguinte situação. Eu comecei meu mestrado dizendo assim, eu vou estudar os médicos brancos, porque eles são 88% da classe médica. Então, se você pensa a população brasileira, você tem uma desigualdade, né? Os negros são 54% da população, eles são 5% da classe médica. E aí eu fui estudar para entender o que fazia. É só uma questão social? O que é? O que está por trás dessa história? E aí eu comecei falando, vou estudar os brancos. Aí o chefe da residência falou assim, não, você tem que estudar os brancos, os negros e os orientais, você tem que saber se tem diferença, né? E aí, nesse exercício, eu aprendi uma coisa. Acho que tá ok o microfone? Tá? Ah, então tá bom. Eu aprendi uma coisa. Tem uma coisa chamada paridade racial e paridade de gênero. Tem coisas que você só diz para o seu grupo. Mas eu falei assim, não, eu sou uma pessoa muito legal. Imagina, não vou ter esse problema. E aí, na relação com o outro, a minha existência, ser uma mulher negra, coloca uma barreira para outra pessoa, porque ela vai necessariamente se defender. Então, eu comecei a entrevista com um dos médicos, e aí eu falei assim, não, então, mas me conta sobre os processos de discriminação no hospital. Não, contra negros eu não tenho nada. Eu falei, mas eu não falei isso, né? E aí eu comecei a ver que tinha uma questão. Então, eu comecei a trabalhar com bolsistas brancos e bolsistas orientais para eles fazerem as entrevistas, para não ter esse viés da relação. E aí, nessa história, foi a primeira vez que eu tive que lidar, de fato, com a questão da empatia. Porque o exercício da empatia, ele traz também as fragilidades das relações. E se você não estiver preparado, o seu primeiro ímpeto é dizer, tá vendo? Olha só como essa pessoa é horrível. Tá vendo como ela é terrível? Olha só, graças a Deus que eu sou ótima. Mas essa pessoa, porque você ouve coisas que talvez sejam muito violentas, de fato. Mas elas são o primeiro passo, porque a expressão disso é o primeiro passo para dizer, eu acho que tem um problema no que eu estou dizendo, mas é assim que eu me sinto hoje. Então, se você não tem empatia, o exercício vai te distanciar dessa pessoa e não te aproximar. Então, é muito importante poder se abrir e dizer, inclusive, como você se sente e como a outra pessoa se sente para você criar isso. E foi muito importante fazer isso com os bolsistas, porque eu estabeleci realmente uma relação de transparência e de verdade. E essa relação me transformou e também transformou. Eu vivo isso todos os dias, porque eu fiz uma migração, né? Hoje eu sou uma executiva numa multinacional, mas eu vim da área social. Então, quando eu fiz a transição do mundo corporativo do mundo social, eu também vivi essa mudança de ambiente, de comunicação. E aí as pessoas falam assim, mas será que você vai conseguir? Porque são ambientes tão diferentes. E aí eu aprendi a segunda coisa super importante que a empatia me mostrou. Dá para falar tudo. Dá para falar tudo. Só que não do jeito que a gente quer e nem na hora que a gente quer. Então, isso é um exercício, isso é um aprendizado da empatia. Então, sim, é um exercício diário, você vai errar no começo mais do que acertar, mas se você tiver realmente disposição, isso vai te levar para um outro nível das relações que você estabelece. E eu te digo, foi a melhor coisa. Assim. Então, eu escolhi no livro trazer uma reflexão a partir das minhas práticas, porque eu entendo que isso pode ajudar as pessoas a conseguirem trazer isso para o seu dia a dia. Né? Com certeza, né? A sua história, a sua experiência, ela vai nos mostrar a possibilidade dos encontros improváveis, né? É isso. Olha, a neurociência tem feito descobertas incríveis, né? Sobre como o ser humano funciona e como nos relacionamos. E a empatia, e mostrou que a empatia pode ser treinada.
aprendida. É. A minha pergunta é preciso um nível de consciência permanente ou em algum momento ela passa a ser natural? Então, outra excelente pergunta, já vai para o meu caderninho. Eu diria que é o seguinte, não dá para ela ser natural, porque você é testado em todos os momentos em situações muito diferentes. Especialmente no momento da pandemia, a gente não e ontem, inclusive numa das conversas, das palavras, conversando com a Lilian, né, que falou sobre identidade, ela disse, nós não somos as mesmas pessoas que nós éramos ontem. As experiências que a gente viveu há 5 dias, elas não são necessariamente válidas hoje. Imagina as experiências de 5 anos atrás. A gente está vivendo uma fluidez que nos transforma. Então, assim, os modelos e as relações elas vão se transformando, inclusive as coisas ruins. Então, se você não aprende, você acha que, por exemplo, o que você considerava violência 20 anos atrás, não é a mesma violência que você considera hoje. Algumas coisas são, mas elas também se relacionam de formas diferentes. Então, ela não se torna natural, porque o tempo inteiro você precisa também se atualizar, né? Então, agora, a disposição ela pode ser um processo natural. E pode ser que, assim, algumas coisas que você fez, algumas atitudes que você tomou há 5 anos, ou há 2 meses, ou há 5 meses, ou há 6 meses antes da pandemia, elas fizessem sentido naquele momento e nesse momento não, né? Então, eu acho que essa disposição de estar sempre aprendendo. Então, o que a gente... assim, quais são as grandes... Né, se eu tivesse que dar alguns passos, né? Acho que o primeiro passo é isso, assim, você está realmente disponível? Porque vai ser bom, mas não vai ser fácil. Porque nem sempre o que é melhor é mais fácil. Normalmente não é, né? Então, o que é melhor para a gente, o que é melhor para a sociedade, o que é melhor para as nossas relações, não vai ser a coisa mais fácil. E pode ser que a gente realmente não acerte. Então, primeiro é isso, é você encontrar... O Djavan, eu gosto muito de Djavan, minha mãe ouviu, acho que a gravidez inteira, então eu fiquei apaixonada desde que bebê. E o Djavan, ele fala, você precisa encontrar o melhor momento da pessoa, não é o seu melhor momento. Mas você precisa estar disponível. Sabe aquelas conversas que começam torto e você fala assim, isso não vai acabar bem? Alguém tem que parar. Então, assim, e está tudo bem, tá? A gente não precisa falar quando a gente não está preparado, a gente não precisa conversar quando a gente se sente agredido, a gente não precisa, não pode ser essa relação de você se machucar para poder entrar nessa conversa. Então, encontre o melhor momento, né? Então, acho que poder parar as situações antes que elas virem discussões violentas é muito importante. A segunda é você conseguir saber se aquilo que você ouviu, de fato, é o que a outra pessoa disse. A empatia te ajuda, por isso que as perguntas são boas. Então, assim, o que você quis dizer é isso, isso, isso? Aí a pessoa fala assim, não, o que eu quis dizer é aquilo, aquilo, aquilo. Mas, naquele momento, foi a única forma que ela conseguiu encontrar. Então, rebobinar a fita para saber se é isso mesmo é uma outra coisa importante. Outra é essa de fazer perguntas, assim, me conta, mas por que você acha isso? Me conta assim, mas de onde você parte? Porque aí você consegue entender o ponto de partida. Porque às vezes a linha de chegada, ela parece torta, mas é porque você não entendeu de onde ela partiu. Então tá bom, você partiu daqui, então agora eu vou partir a conversa daqui. E aí te ajuda a chegar lá, né? Muito bem, olha só. Ou seja, o exercício da empatia, ele tem que ser cotidiano, ele tem que ser permanente, e ele passa, então, por um processo de autoconhecimento. Eu tenho que decidir que eu quero fazer o exercício da empatia, eu decido que eu quero ser empático, mas eu preciso olhar para mim. É isso. E primeiro me enxergar, Excelente. fazer uma análise, né, o autoconhecimento, Excelente. para poder transformar o meu ambiente. Excelente colocação. É isso, é isso. E se a gente, então, precisa exercitar a empatia em qualquer setor da vida, como está sendo agora nas questões de trabalho, né? Como nutrir esse processo de empatia nas organizações de trabalho? Muito é o desafio. Boa. Nossa, é o desafio e é o desafio mais importante. Eu vou te dizer por quê. A pandemia, ela não trouxe nenhum problema novo, tá? Mas ela ampliou, escancarou, né, os existentes. Os problemas que a gente já tinha. Um dos problemas são as relações. As relações de trabalho, elas são relações, em muitas situações, muito frias.
E mesmo quando você tem líderes que são muito inspiradores, ser empático é muito diferente. O exercício da pandemia no mundo do trabalho é exatamente transformar os líderes inspiradores em líderes empáticos. O que eu mais ouço nas relações dentro das empresas? Eu nunca soube dos problemas básicos que a pessoa que trabalha comigo há 10 anos tem, e eu nunca conversei com ela sobre isso. Porque você tem aquela pergunta típica, né? Tipo, você está bem? E aí a gente responde, está tudo bem. Mas, nesse momento, não dá para responder que está tudo bem, porque não está tudo bem. E um dia está tudo bem e outro dia não está. Então, assim, não dá para você ficar nessa mesma lógica de como a gente respondia as perguntas, de como a gente se relacionava, né? Então, esse olhar para as pessoas, que é de verdade querer se colocar, não como aquele líder que está acima, mas aquele líder que está junto, fazendo as transformações, é muito importante. Eu trabalho com o enfrentamento da violência contra mulheres e meninas. E, nesse processo, quando você olha sobre os tipos de violência que tem acontecido, especialmente com as mulheres e com as mães, são microviolências que muitas vezes a gente não olha, né? Então, a gente está trabalhando muito mais do que a gente trabalhava e a gente não está trabalhando necessariamente melhor. E esse exercício que a gente foi catapultado para uma situação em que a gente não estava preparada nas nossas relações marido-mulher, ou mulher e mulher, enfim, né, uma relação conjugal, ou a relação com os filhos, né? Então, a gente tem vivido processos muito, muito difíceis da violência contra as crianças e os adolescentes por conta dessa dificuldade, porque assim, a gente delegou esse momento, e agora ele voltou para a gente, a responsabilidade. E aí a gente faz como? Como é que a gente se relaciona? Essa questão da culpa, né? Como é que a gente se relaciona com a culpa? A gente sente culpa o tempo inteiro. Sente culpa porque a gente não está conseguindo trabalhar, sente culpa porque está trabalhando demais, sente culpa porque a gente não consegue brincar com as crianças, sente culpa porque a criança não está aprendendo. A gente sente culpa porque, enfim, a gente sente culpa. E todas essas relações vão nos adoecendo, né? Então, esse processo ele é muito importante. Como é que você muda isso? Com líderes empáticos. Com líderes que, de verdade, estão ali no dia a dia. Por isso que a empatia ela é uma habilidade da prática diária, que é poder ajudar e falar assim... teve uma situação que eu achei muito legal. A gente teve, o nosso CEO marcou uma reunião do meio-dia às 2. E aí todo mundo falou assim, nossa, reunião com o CEO, meio-dia às 2, vamos comer antes ou vamos comer depois, enfim, mas meio-dia às 2. Não, mais próximo do momento a gente vai ter as informações, eu quero que todo mundo esteja, e todo mundo se preparou, não sei o quê. 10 minutos antes do meio-dia, chegou as informações. Então, eu reservei essas 2 horas para que você lembre que você tem que almoçar, que você tem que cuidar de você. Então, eu estou te devolvendo 2 horas do seu dia para você cuidar de você. Parece uma coisa tão boba, olha, me arrepia, porque, assim, não é... eu esses dias escrevi no meu Instagram uma coisa que é o seguinte, fazer o simples é muito difícil. Todo mundo quer mudar o mundo. Como se mudar o mundo fosse uma coisa grande. A empatia te ajuda a entender que é isso. A empatia é um exercício diário. É poder conversar com a sua filha de 3 anos e falar assim, poxa, como é que eu ajudo a minha filha de 3 anos a entender esses momentos que a gente está vivendo? Qual é o momento dela? Qual é o meu momento? Como é que a gente vai negociando isso? Como é que eu vou ajudando ela a desenvolver os processos de autonomia? Que é isso, né? Então, é isso um pouco, né? E acho que no mundo corporativo, essa é a grande... E o que eu tenho mais visto... As empresas que melhor estão fazendo são exatamente essas que estão se tornando mais humanas, né? E passa pelo processo de observar aquele funcionário que não está sendo tão produtivo, né? É um olhar macro mesmo, né, para o outro. E acho que realmente o líder, não vou dizer nem do futuro, mas do presente, ele tem que ter essa habilidade, né? Então... ou não haverá lugar para aqueles que são diferentes. Agora, Mafuane, a saúde mental das pessoas já não estava muito boa, né? Pois é. Piorou com a questão da pandemia. Com a sua experiência e a prática, como você enxerga esse futuro pós-pandemia? Que, na verdade, nós não sabemos se vai ser amanhã, se vai ser daqui 2 meses, 3 meses, 1 ano, se essa vacina vem, se ela não vem. De qualquer forma, nós estamos necessitando de uma dose de coragem para viver, né? Para encontrar o nosso normal, a forma de voltarmos a caminhar no nosso dia a dia, com todos os cuidados que nós sabemos que temos que ter, mas sem deixar de fazer as coisas que precisamos fazer. Mas você acha que as pessoas, eu pelo menos vi um aumento
de empatia. Eu não sei se isso vai ser momentâneo ou se isso tende a permanecer. Com a sua experiência, você acha que, passado esse momento doloroso dessa peste que assolou a humanidade, né, porque ela pegou todo mundo, as pessoas serão mais empáticas, elas vão se preocupar mais com o outro, vão se colocar mais no lugar do outro? Essa corrente de amor, de solidariedade que a gente viu, ela tende a ser permanente? Eu adoro conversar com jornalista. Né? Eu adoro conversar com jornalista, que sempre vem umas perguntas ótimas. Olha, eu vou te dizer que é o seguinte, nesse aprendizado na minha vida com os meus pais, eu aprendi uma coisa muito importante. A gente deveria usar muito mais a interlocução "e" do que a interlocução "ou". Então, a minha resposta vai nesse sentido. A gente vai sim ter pessoas mais empáticas, mas a gente também vai ter pessoas que não aprenderam nada com isso. Eu hoje convivo com 3 grupos de pessoas. Tem um grupo de pessoas que já entendeu que o mundo mudou e que não está com medo, não sabe exatamente o que vai acontecer, mas está disponível e flexível para poder lidar com as situações que estão vindo. E elas continuam vindo, as transformações continuam acontecendo e continuarão acontecendo, como elas sempre aconteceram. É que elas estão acontecendo numa velocidade muito maior. Existe um outro grupo de pessoas que não consegue entrar nesse novo momento, mas não consegue também sair e também... Então, assim, ela está ali um pouco paralisada, e paralisada por várias situações, tá? Desde situações em que ela não está conseguindo lutar pela sua própria sobrevivência, porque é sobre isso que a gente está falando, nós somos um país empobrecido e que está empobrecendo, então é isso. O que eu vou fazer no meu jantar? Assim, eu não tenho alimento para o final do mês, então a gente voltou para o mapa da fome, então tem uma série de situações aí super importantes, e tem um grupo de pessoas que não aprendeu nada. Então, assim, e não vai aprender nada. Agora, esse é um grupo grande? Não, não é. Tá? Não é um grupo grande. Tem uma grande massa que está ali meio paralisada pelo medo, pelas impossibilidades, mas que vai conseguir avançar. Todas as grandes crises, todas as outras pandemias que aconteceram, elas foram saltos evolutivos na humanidade. Essa não será diferente. Tá? Não será diferente porque ela já não está diferente. As pessoas já não são as mesmas. Já está transformando tudo, já né? Já transformou. Então, a questão é se isso é momentâneo ou não. Para algumas pessoas, talvez, mas eu não acredito nisso. Se você for pensar em termos de filantropia, o ano passado, o valor de filantropia destinado, né, a projetos sociais de desenvolvimento era de 3,8 bilhões. Esse ano, nos 6 primeiros meses, foram 6 bilhões. Nos 6 primeiros meses. O que vai praticamente acontecer... dobrou, né? Praticamente dobrou com metade do tempo. Então, o que acontece? A gente tem, sim, um espaço muito grande. A gente tem, sim, pessoas que estão se transformando. Eu acompanho muitos conselhos e eu vejo os grandes líderes, porque é isso. O que a gente está lutando hoje? Pela garantia dos direitos. Mas quando os direitos só são para uma parte, eles viram privilégios. Então, se eles são privilégios para um determinado grupo, a esse grupo é muito importante que eles se tornem líderes empáticos para usar o seu privilégio. Isso é entender o seu lugar de fala. Isso é entender o seu espaço. Não é sobre o outro, é sobre como você usa o seu lugar para fazer as transformações que precisam acontecer. Vai ser com todo mundo? Não, mas eu sou uma pessoa extremamente otimista. Eu realmente acredito que as pessoas podem e sairão muito mais fortalecidas. Eu lembro de um amigo, que eu gosto muito, que ele falou assim: Mafani, você ir com essas questões assim, sociais, com essa história do mundo, eu sei que é muito legal, mas assim, só se prepara, porque vai ter 2% de carne de pescoço que vai encher o seu saco. Se prepara para isso, mas são 2%. Não é a maior parte das pessoas. Não se pegue nessa parte. Isso são as armadilhas. Porque são essas pessoas que fazem com que as polarizações ganhem a relevância que elas têm. Porque elas ficam tensionando de um lado ou de outro, tá? Assim, são as minorias, né, opostas, que tentam manipular a maioria. É isso, que está ali naquele meio tentando sobreviver. E aí acaba entrando nas armadilhas. Então, acho que essa é a sacada da gente não cair, né? Então, tá tudo certo, assim, a gente vai viver, quer dizer, tá tudo certo. Assim, é parte tudo do processo. Tudo certo dentro do processo, né? Assim, é parte do processo, exato, né? Bom, ainda tem pessoas que confundem empatia com simpatia, né? Embora a grafia
seja parecido, os significados são completamente diferentes, né? Vamos contextualizar um pouquinho? Boa. Então, assim, o que é a simpatia? Quando você é simpático a alguma coisa, é como se você entrasse numa lógica da tolerância sobre aquela. Então, assim, eu sou simpático, mas assim, eu sou simpático até a página 2, né? Então, assim, eu sou simpático, mas não é uma coisa que está muito próxima. Tolero, mas não dou importância. Tolero, mas não quero saber. E aí, de novo, assim, esse lugar, ele é um lugar absolutamente nada transformador. É a mesma história da tal da solidariedade. Assim, eu não gosto muito dessa palavra, porque a solidariedade, ela fala sobre o que você ouve sobre o outro. Então, você fala assim, nossa, que triste isso que aconteceu com você, né? Nossa. E a minha vida continua exatamente do mesmo jeito, porque eu não consigo fazer mais do que isso. E aí, isso me lembra sempre uma história que eu fico muito irritada com as pessoas, e a gente está vivendo muito isso, que é o seguinte, quando uma pessoa da família de alguém morre, a gente fala o quê para essa pessoa? Sinto muito. E você sente o que exatamente? O que você sente quando você fala isso? Você fica melhor, porque já fiz a minha parte, já falei que eu sinto muito. Mas para outra pessoa, o que o seu sinto muito serve? Absolutamente. Eu já perguntei isso. Eu não falo isso, eu já perguntei isso para as pessoas. Interessante eu falei assim, isso. O que eu sinto muito das pessoas te traz? Eu falei assim, absolutamente nada, mas eu sei que é bom para ela. As pessoas sabem disso. Então, assim, mas se é bom para o outro, e você quer que... Se é bom para você e não para o outro, por que você fala? Porque você quer se sentir melhor. E esse sentimento de desconforto, ele é um sentimento muito difícil de você lidar. Porque as pessoas, elas não querem se sentir desconfortável. Então, assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu falo 5 minutos, graças a Deus, já me livrei dessa história. Ou quando eu falo sobre vivo alguma situação muito violenta, esses tempos a gente teve uma situação muito violenta dentro de uma das empresas. E aí, a gente tinha 2 grupos dentro da empresa. O grupo que demonizou a pessoa que viveu a situação, né, e falou assim, nossa, ela é horrível, porque eu sou ótima, eu jamais faria uma coisa dessas. E aquele outro grupo que ficava assim, gente, mas assim, coitada dela, porque afinal, e falei assim, gente, a conversa não é nenhuma nem outra, a conversa é o que você está fazendo, o que isso tem a ver com você? Como que essa violência que você presenciou, ou que você ficou sabendo, tem a ver com você? Porque todos nós, em alguma medida, somos violentos. E a gente fica falando sobre a violência que é do outro. Então, assim, leve a conversa para o lugar certo. Faça a coisa certa a partir disso. E isso vem da onde? Do desconforto de lidar com alguma coisa que é pessoal. Então, quando você disse por onde começa, começa por você. Começa por você. E assim, esse incômodo, eu sou uma eterna incomodada. Por quê? Porque pessoas incomodadas são as pessoas que... Assim, por que é assim? Por que as coisas são desse jeito? Isso é muito importante. E agora, o incômodo não é simples de ser trabalhado. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Por isso que é tão importante... E assim, eu sempre achei que ser psicóloga era uma coisa legal, né? Por várias razões. Agora eu acho mais legal ainda. Por quê? Porque a psicologia é a ciência que vai ajudar a gente a sair desse momento de adoecimento. A gente está completamente adoecido emocionalmente. A gente fica se sentindo bipolar, porque a gente fica feliz, fica triste no mesmo dia, 1 hora depois, e assim, não tem nada de errado com isso. A gente fica se sentindo mal porque a gente está triste. Porque eu tenho que ser feliz o tempo inteiro. Gente, pessoa feliz o tempo inteiro tem alguma coisa errada, porque não é possível. Então, assim, normal, né? Não é normal. Não é normal. Então, assim, não é isso também, não é ser feliz o tempo inteiro, a questão é como eu lido com as minhas emoções. O autocuidado, ele é muito importante. E é isso, a empatia te tira do lugar de culpa, ela te possibilita olhar para você mesmo, ela possibilita... Então, assim, no final das contas, é muito mais difícil, mas é muito melhor. Né? Então, esse caminho ele precisa ser percorrido. E acho que nesse momento que a gente está, é fundamental, né, que a gente consiga lidar com isso. Pelo menos para que a gente pense a respeito, né? Para que a gente reflita a respeito. Né? Você disse que a psicologia é o que vai nos tirar desse momento de caos. E eu quero acrescentar que a arte também. Né? Então, a arte também, a música, a literatura, o teatro, é o que realmente... Nos coloca também para um momento de felicidade. Então, por que ela faz isso? A pergunta é para você. Não, mentira. Então, o que acontece... Eu já ia responder aqui. Não, mas você vai responder também, porque eu quero saber o que você acha. Porque para mim, o que tira você daquilo que é o senso comum, que te leva para uma outra dimensão de reflexão, é muito importante para o crescimento. É isso que as artes fazem,
É isso que a literatura faz, é isso que a poesia faz. Ela te transporta. Por que a gente fala tanto sobre a literatura? Ela te permite trilhar um caminho novo. Então, quando você se transporta para os livros, que você entra nas histórias, que isso é a abertura, a ampliação de consciência. Então, todos esses exercícios, eles são fundamentais para o crescimento. Eu tenho uma irmã que é atriz, artista maravilhosa, e assim, eu aprendo demais com ela, porque ela vai fazendo as provocações de um lugar que não é o lugar tradicional. Não é a conversa, não, é outro lugar, é outro tipo de sensação, são outras... Então, estar aqui num teatro... Assim, a sensação de estar dentro de um teatro te coloca... Eu trabalhei muito tempo com jovens e eu tinha muito esse exercício. E, assim, se transportar, chegar no teatro, te coloca numa outra dimensão. É como se você realmente mudasse de dimensão. Isso eu vejo com os meus filhos. Então, assim, eles adoram teatro, eles adoram essa relação. Então, isso é super importante. Mas eu quero saber o que você acha. Agora eu sou entrevistadora, tá, gente? Mudou aqui de lugar. Eu acho que a arte, eu acredito profundamente nisso. A arte é o melhor mecanismo para nos conduzir a essa transformação toda que a gente está falando, né? Uhum. Essa transformação de se colocar no lugar do outro. Eu estou aqui olhando para você, essa mulher incrível, né? Sou muito sua fã. Você é uma das pessoas que faz do mundo um lugar melhor. Mas eu olho para você, essa mulher linda, essa mulher negra, e eu nunca vou poder assumir o seu lugar de fala. Exato. Né? Eu posso defender todas as causas, eu posso seguir junto na mesma luta, mas eu não posso ocupar esse lugar. Mas eu tenho que conhecê-lo, né? Eu tenho que compreendê-lo. Mas você tem que ocupar o seu lugar de fala, né? Eu tenho que ocupar o meu lugar de fala. Exato. A arte, como sendo aquilo que eu trabalho, a literatura, a música, a dança, o que eu enxergo no dia a dia é que é o caminho da transformação. E nenhum país vai se desenvolver, vai crescer, vai transformar se não for por essa educação e por essa cultura. Perfeito. Está tudo muito junto. Está muito conectado. Tá Respondi muito conectado. Direitinho? Está tudo conectado? Está super. Olha aí. É isso. Você tem toda a razão. Assim, não de novo, não é uma coisa ou outra. Elas não são coisas excludentes não e nem são desassociáveis, né? Não são desassociáveis. Exatamente. É isso. Agora, Mafã, eu estou aqui ouvindo tudo e pensando, trazendo tudo para o meu dia a dia, né? Naquele dia que a gente está assim, pronto para explodir, pegar alguém pelo pescoço, jogar um filho pela janela, né? Tudo brincadeira, mas a gente vive esses dias, né? Todo mundo vive esse dia. Então, assim, sentar ao lado de quem pensa diferente no trabalho, conversar, ouvir o outro, é um exercício, e a gente compreende que a empatia nos oferece a oportunidade de conhecer o outro, não é? Escutar, conhecer o outro, vai muitas vezes nos fazer mudar de ideia, não é? Mas como vencer aquele atrito inicial, que todo mundo tem, eu estou já colocando assim a minha experiência, como vencer aquele início da conversa, em que ninguém quer escutar o outro e seguir em frente? Tem uma prática, é assim, respirar profundo, pensar alguns minutos, desistir daquele momento e voltar no outro. Tudo isso aí vale. Tudo isso vale. Tudo isso aí vale. Cada um vai, assim, não tem uma vai fórmula descobrir mágica, o momento. Mas cada um vai encontrar o seu jeito. O meu jeito de fazer isso, eu trabalho com pessoas que pensam muito, muito diferente, mas muito diferente de mim. Muito. E eu parto da seguinte lógica: o respeito é o limite para uma conversa que seja saudável com pessoas que pensam diferentes. Quando ultrapassa o respeito, é melhor que você pare, encontre um melhor jeito. E uma segunda coisa que eu gosto muito de fazer, eu acho que as perguntas ajudam muito. Então, eu costumo fazer perguntas e falar assim, mas eu queria entender da onde, o que você está pensando, por que você pensa assim? Por que você está dizendo que esse é o melhor caminho? Eu queria entender quais são os argumentos para a gente poder chegar. E isso ajuda, e às vezes a conversa demora, e assim, às vezes precisa de um mês para isso acontecer. Uma vez... Eu ia te perguntar isso mesmo. Geralmente, quanto tempo demora para avançar nesse processo de escuta, né, de compreensão do outro? Depende muito dos dois, porque é isso, é um caminho, é uma via de mão dupla. Não, o diálogo, ele é mais uma cerimônia de chá do que uma disputa de tênis onde um ganha e outro perde.
Então, essa construção dos consensos, ela é um exercício que vai depender dos dois lados. Então, quanto mais aberto os dois lados estiverem, mais rápido esse processo vai acontecer, tá? Então, vai depender muito das situações. Mas eu lembro de uma situação específica, inclusive no trabalho, que era o seguinte: a gente discordava muito sobre as questões da comunidade LGBT. Porque eu falava assim, uma pessoa que casa com uma pessoa do mesmo sexo, ela não pode ter 34 direitos a menos que eu. Assim, não faz sentido isso. Como, assim, eu fico pensando, o que... Ah, não, porque ela casou com uma pessoa... Não tem lógica. Eu, na minha cabeça, eu falava, não tem lógica. Aí a pessoa falava assim, não, mas não tem lógica uma pessoa casar com uma pessoa do mesmo sexo. Tem alguma coisa que está errada. E eu falava assim, mas... Como assim? Ela falou assim, não, não tem sentido o que você está falando. Eu falei assim, não, mas não tem sentido o que você estava falando. E a gente não conseguia. Enfim, não conseguia avançar. Foi uma conversa, foi super difícil, porque eu não conseguia mostrar para ela que direitos humanos são direitos de todos os humanos, né? Então, assim, não faz sentido isso. Mas a lógica, né? A lógica era essa. Aí, um mês depois, mais ou menos, ela falou assim, sabe que eu estava pensando naquela nossa conversa, assim, você sabe que eu tenho dificuldade de lidar com esse tema, mas eu entendi o que você falou. É o seguinte, se Deus criou os seres humanos e os seres humanos foram criados na base do amor, quem sou eu para ser acima do amor de Deus? Eu falei, era isso que eu estava tentando te explicar. Mas você, naquele momento, não conseguiu encontrar a resposta clara para ela. Exato. Por quê? Porque eu fui na minha lógica. Claro. E não na lógica da comunicação com quem eu estou falando. Então, assim, a comunicação, de novo, não é sobre o que eu quero dizer, mas é sobre como eu digo. Então, falar sobre isso para uma pessoa que, por exemplo, nesse caso, era conservadora, ela não discordava de mim. Ela não discordava. E eu fiquei esse mês inteiro de birra, né? Assim, irritada, achando que assim, a gente não tem jeito, não vai conseguir. E, na verdade, não é isso. A gente não pensa tão diferente. A gente só caminhou por lugares diferentes. E a lógica que eu estava usando, ela não consegue passar pela lógica que passa para ela. E aí eu aprendi isso com um pastor. Claro, porque é estrutural, né? É, exato. É estrutural. Então, aí um pastor me falou exatamente isso. Ele falou o seguinte, Mafone, se você quer conversar com pessoas que são conservadoras, tem 3 coisas muito importantes que você precisa saber. A primeira é que elas partem de uma verdade absoluta, que é fruto de uma reflexão supra-histórica, portanto é imutável. Não adianta você falar desse negócio de direitos humanos, porque isso daí é de agora, assim, né? Tem o quê? 60, 70 anos, né? Eu estou falando de uma estrutura que é milenar. A Bíblia é milenar. Então, você vem me falar de direitos humanos para uma pessoa que pensa sobre a Bíblia, ela fala assim, do que você está falando? Ela não consegue alcançar. A minha lógica está errada? Não. A lógica dela está errada? Não. Mas, assim, a questão é como você chega. Então, tudo isso influencia, tudo isso faz parte. Então, pensar sobre a comunicação, e hoje essa é a base, porque é sobre isso, né? A comunicação é que leva para as polarizações, tem ajudado muito a gente a entender o que é mais importante para outra pessoa, quais são os valores que essa outra pessoa tem. Então, assim, se você pensa, às vezes, justiça e cuidado, de repente, para essa pessoa é mais importante. Então, se eu trago argumentos nessa lógica, ajudam. Sim. E se a outra pessoa fala assim, não, mas autoridade, santidade são valores importantes para essa pessoa. Então, vamos olhar pela lógica dessa outra pessoa. Não está errado, não tem certo e errado, né? É isso, a gente tem que sair dessa questão para tentar sair da nossa bolha, entrar na bolha do outro, para tentar essa conexão, né, e compreensão. Agora, é isso, assim, tem gente que não vai dar? Vai ter. E tem gente que vai demorar mais, tem gente que vai chegar antes. É isso, assim. E tudo bem, sabe? É também não achar que você precisa, de novo, a culpa. Eu que não consegui fazer. Não, gente, a gente também tem limites. E está tudo bem, né? Seres humanos, né? Agora, as pessoas construtoras de pontes. Quem elas são e onde elas estão? O que elas comem, né? O que elas comem? Vivem, onde elas habitam. Olha só, nesse estudo que a gente fez, a gente chegou em 3 clusterizações, 3 grupos de brasileiros, né? O grupo dos construtores e construtoras de pontes, que são aquelas pessoas que ativamente se colocam para conversar com quem pensa muito diferente, que são 15% das pessoas, dos brasileiros. São todos psicólogos ou não? Não.
Não, e não Eu já estou colocando como Boa. condição, porque olha... Não, isso é muito interessante. Não são todos psicólogos, não são todas pessoas que vêm de um determinado grupo ou de uma determinada classe, não Uma diversidade. É uma diversidade. Isso é super importante, porque a gente costuma dizer assim, não, porque é rico, porque mora não sei aonde, porque faz não sei o quê. Porque a vida então, dele é pronto. fácil, então é fácil. Não é. Assim, você tem construtores de pontes em todos os ramos, em todos os lugares, em todas as dimensões, em todas as classes, em todas as raças, em todos os gêneros, né? Claro, você tem quem está num grupo mais minorizado, né? Então, mulheres, negros, população LGBT, tende a estar mais aberto, porque vive e precisa, para sua sobrevivência, precisa lidar com isso. Então, é maior, mas não é só. 50% da população está num grupo que a gente chama de em trânsito. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes quando está comutado, às vezes quando está aberto. Então, é um grupo que está em trânsito. E 35% está o que a gente chama entre muros. Não quer e não vai conversar com quem pensa diferente. O nosso exercício é aumentar dos 50 para os 15. E tentar os dos 35 ir para os 50, entendeu? Então, assim, esse é o exercício, é caminhar um pouquinho, um passo de cada vez, para a gente conseguir ir melhorando, né? Então, hoje, esse é o exercício mais importante, é você conseguir encontrar mais pessoas que sejam construtoras de pontes. Isso quer dizer que eu me considero uma construtora de pontes, porque eu realmente tenho exercitado... Com toda certeza você é. Né? Com toda certeza você é. Ai, que bom que você reconhece. Eu fico feliz, assim, porque você é uma super referência para mim. Eu fico muito feliz, porque eu realmente tenho tentado, assim, eu vou dos CEOs das grandes companhias aos traficantes de drogas para fazer a discussão sobre violência, eu vou das crianças de 3 anos aos mais idosos, eu vou da extrema esquerda à extrema direita, né? Então, a gente teve nessa oportunidade. Sim, assim, flutua mesmo, né, entre todos os tento. polos. E assim, é isso, assim, eu sou professora de direitos humanos em grupos de renovação política. Então, na minha sala, eu tenho extrema esquerda e extrema direita na mesma sala, eu tenho a fácil tarefa de falar sobre direitos humanos, né? Então, eu realmente fui aprendendo a fazer isso. E aí, errei muito no começo, muito. Porque eu partia da lógica de que, assim, eles vão me entender e vão chegar do meu lado. Que eu tenho o lado bom, né? O lado negro da força está comigo, é o lado bom. E, na verdade, não é sobre isso, né? É sobre a gente elevar a conversa e trazer é mais sobre trazer todo mundo para a conversa. É mais sobre isso. E esse todo mundo? Né? Você vai da criança para o idoso, para o jovem, para o negro, para o branco, para o homem, para a mulher. Qual polo é mais fácil de chegar? Ou a gente não tem? Tem claro. Esse indicador? Tem, né? Tem. Os nossos jovens estão mais abertos a essa consciência? É uma boa pergunta essa. Não é? Vai pro caderninho. Olha, eu vou te dizer o seguinte. Eu estou tentando pensar nas minhas experiências. É que eu tinha tido tão boas experiências com grupos que eu imaginei que não ia dar nada, que eu falo assim, não é sobre o grupo, é sobre o jeito de falar. Mas eu vou te dizer que o grupo que eu mais, talvez que eu tenha mais afinidade, é um grupo que eu gosto muito de gente com energia. Então, tem 2 grupos que hoje eu tenho que fazem parte do meu dia a dia, tá? Então, assim, o grupo de jovens é um grupo que eu gosto muito, porque eles realmente se transportam e se transformam nas situações. Também é muito desafiador, porque eles te desafiam, né? Então, assim, mas eu gosto, eu não acho que isso é necessariamente ruim, né? Então, eu gosto muito desse grupo. E um outro grupo que tem sido muito interessante é o grupo que tem se aberto a fazer discussões difíceis dentro das empresas. Então, assim, quando eu cheguei na Avon há 5 anos atrás, eu conseguia contar nos dedos de uma mão o número de empresas que abertamente falavam sobre violência contra as mulheres. Ah, não, esse tema é muito difícil. Ah, isso é um tema de polícia. Briga de marido e mulher não se mete a colher. E aí eu falava assim, gente, as funcionárias estão aqui, os homens estão aqui. Vocês acham mesmo que, assim, os agressores ou as mulheres que sofrem violência não estão dentro da sua... Assim, qual é essa lógica que separa esses universos, né? E agora, né, não tem separação. Como é que você lida melhor com os 2 mundos, né? O mundo da família e o mundo da empresa. Hoje, ao ano passado, a gente teve o nosso antigo CEO, ele liderou um movimento que chama Coalizão Empresarial pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas. E eu, como uma boa otimista, falei assim, não, gente, umas 100 empresas vão topar esse negócio aí. Porque, eu estou vendo que tem um problema ali e a gente está aqui tentando resolver. Mas, Fanê, não vai rolar.
Sim, vamos, é legal, acho bacana, mas vamos só 15, 20, assim. Vamos, assim, eu falei, tá bom, vamos fazer um bolão. Aí, no bolão, todo mundo falou, eu falei, vai ter 100. Aí todo mundo falou assim, 15, 27, 35. Eu falei assim, ai, gente, acho que eu tô otimista demais. Tá bom, 69, ok. No dia do lançamento, tinha 140 Nosso empresas. tempo está acabando, infelizmente, tá? Ótimo. A gente tá vai bom. já para o Já vamos pro encerramento. final. Já veio a plaquinha ali, a gente já está vendo. Tá bom. E aí tinha 140 empresas no dia do lançamento. 140. E eu falei assim, não é sobre o que a gente fala, é sobre como a gente fala. Então, eu vejo que tem uma abertura para um assim, é muito mais pela disposição das pessoas, mas eu sinto que os jovens, eles têm essa disposição maior. Estão abertos. É possível. É possível. Mafone Odara, gratidão por esse momento. E Eu que agradeço. obrigada Eu que por você agradeço. fazer do mundo um lugar melhor para todos. Ai, viu? linda. Eu espero que obrigada. você de casa tenha curtido esse bate-papo aqui com a Mafone. Pode segui-la nas redes sociais, ela está lá maravilhosa, sempre em tudo. E que esse bate-papo sirva também para uma reflexão, para que você possa encontrar dentro de você esse sentimento maravilhoso e que está aí pulsando para ser despertado dentro de cada um de nós. Eu quero terminar com uma frase aqui, olha, que eu escrevi, a gente tinha até pensado em algo assim, né? Ser empático é ver o nosso mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Excelente. Gratidão. Obrigada, foi uma delícia.